apenas nos seus termos. Estas incluem a retirada imediata das tropas ucranianas das regiões de Zaporizhia, Kherson, Donetsk e Luz e a garantia de que a Ucrânia desistirá dos seus planos de aderir à NATO. Na Cimeira Suíça, as potências ocidentais denunciaram a invasão da Ucrânia pela Rússia e muitos rejeitaram a proposta de Putin. No entanto, com a China não participando nas negociações e países como Índia, Indonésia, México, Arábia Saudita e África do Sul recusando-se a assinar o comunicado da Cimeira, a Rússia disse que o processo produziu resultados insignificantes. Se falarmos sobre os resultados desta reunião, então eles chegaram perto de zero, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Muitos países compreenderam a falta de perspectiva de qualquer discussão séria sem a presença do nosso país. Ucrânia receberá primeiro lote de drones da Letônia. A Letônia já enviou a primeira vaga de drones para a Ucrânia como parte da Drone Capability Coalition. O Reino Unido e a Letônia anunciaram que liderariam a coligação de drones em fevereiro, concebida para fornecer rapidamente à Ucrânia dezenas de milhares de drones com visão em primeira pessoa. Outros países que se juntaram ao grupo de nações incluem Austrália, Canadá, Dinamarca, Estônia, Polônia, Suécia, Alemanha e Países Baixos. O ministro da Defesa letão, Andriy Spruds, diz que a coligação já recebeu compromissos internacionais totalizando cerca de 549 milhões de euros, 464 milhões de libras. O próximo passo é utilizar esse financiamento de forma eficaz e estamos a fazê-lo a vários níveis, disse o ministro da Defesa. Um dos primeiros níveis são as compras nacionais. A Letônia já organizou um lote de drones e eles já foram enviados. Agora já estamos recolhendo o segundo lote de drones, que em breve deverá ser enviado para a Ucrânia. Os drones com visão em primeira pessoa provaram ser altamente eficazes no campo de batalha desde a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022. Eles fornecem aos operadores ucranianos consciência situacional para atingir posições inimigas, veículos blindados e navios com munições explosivas. Dinamarca considera bloquear rota de petróleo russo para o Mar Báltico. A Dinamarca está a considerar formas de limitar a passagem de petroleiros que transportam petróleo russo através do Mar Báltico. Falando hoje, o ministro dos Negócios Estrangeiros do país nórdico, Lars Løkke Rasmussen, reuniu um grupo de países aliados para avaliar os resultados da medida. A Rússia envia cerca de 1/3 das suas exportações marítimas de petróleo, o que equivale a cerca de 1,5% da oferta global, através do Estreito Dinamarquês. Esta passagem funciona como uma porta de entrada para o Mar Báltico, pelo que qualquer tentativa de interromper o abastecimento aumentaria os preços do petróleo e afetaria as finanças do Kremlin. A medida poderá desencadear um confronto com a Rússia, embora seja algo para o qual a Dinamarca se tem preparado. No início deste mês, o país elevou o nível de ameaça para ataques cibernéticos destrutivos contra empresas e autoridades, dizendo que a Rússia estava a demonstrar uma vontade crescente de assumir riscos para realizar ataques híbridos. O seu governo também pediu aos cidadãos que se preparassem para um ataque ou outra crise potencial, armazenando água, alimentos e medicamentos. Rússia perdeu 1.080 soldados nas últimas 24 horas, diz Ucrânia. O Ministério da Defesa da Ucrânia afirma que 1.080 soldados e oficiais russos foram mortos e feridos em combate nas últimas 24 horas. Isso eleva as perdas totais de mão de obra de combate da Rússia desde o início da invasão para cerca de 527.390. Os militares ucranianos também afirmam ter destruído 2 tanques russos, 18 veículos blindados de combate, 14 sistemas de artilharia e 8 UAVs durante o último dia de combates. Esses relatórios ainda não foram verificados. Rússia envia alerta à Ucrânia por não aceitar planos de paz. O principal chefe da espionagem da Rússia disse que as condições do seu país para a paz com a Ucrânia serão mais complicadas e difíceis se as propostas atuais forem rejeitadas. Vladimir Putin ofereceu os seus termos para a paz com a Ucrânia na sexta-feira, numa reunião com funcionários do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo. Estas incluem a retirada imediata das tropas ucranianas das regiões de Zaporizhia, Kherson, Donetsk e Luz e a garantia de que a Ucrânia desistirá dos seus planos de aderir à NATO.
Os termos da Rússia foram imediatamente rejeitados tanto pela Ucrânia como pelos líderes ocidentais, mas agora Sergei Naryshkin, diretor do Serviço de Inteligência Estrangeira da Federação Russa, alertou que o próximo conjunto de termos poderá ser ainda mais severo. Se recusarem a proposta apresentada pelo presidente russo, Vladimir Putin, as próximas condições para a conclusão de um acordo de paz para a Ucrânia serão mais complicadas e difíceis, disse Naryshkin, segundo a agência de notícias TASS. Ucrânia não consegue chegar a acordo sobre acordo de reelaboração da dívida de 20 bilhões de dólares. O ministro das Finanças da Ucrânia, Serhiy Marchenko, diz que o país continuará a conversar com os detentores de títulos depois de não ter conseguido chegar a um acordo sobre a reestruturação de cerca de 20 mil milhões de dólares, 15,7 mil milhões de libras, de dívida internacional. Foi alcançado um acordo entre a Ucrânia e os detentores de títulos internacionais que permitiu ao país suspender os pagamentos após a invasão da Rússia em 2022. Esse acordo termina em agosto, aumentando as hipóteses de o país entrar em incumprimento se um novo acordo não for feito antes dessa data. Até agora, a proposta do governo para um novo acordo e uma contraproposta dos detentores de obrigações mostraram grandes disparidades entre o que poderia ser uma reestruturação. Marchenko disse hoje que um acordo crítico de